Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, DBO na TV, desta terça-feira, 19 de janeiro, com as principais notícias da pecuária brasileira. Um trabalho da Embrapa, em parceria com a ABA, Associação Brasileira de Angus, deve aumentar expressivamente o uso da genotipagem para a avaliação de reprodutores da raça aqui no Brasil. E entre outros objetivos, a ideia da pesquisa é procurar características que possam favorecer o desempenho nos animais, especificamente nas condições de criação aqui no Brasil. E quem tem mais informações é o nosso editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao serviço. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Cortando o chão neste sertão brasileiro, de sul a norte, no transporte do gado pantaneiro, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV pede licença para riscar a viola rasa aqui na vossa presença e já vai chamando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui presentes para se sentar e apreciar a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, o gado Angus tem ganhado muito chão na criação brasileira por conta aí da excelente qualidade da sua carne, né? Mas não é novidade para ninguém que em algumas regiões do país, boa parte do país tropical onde a gente vive, ele enfrenta um grande padecimento por conta de condições de criação que não existem na sua região de origem, como, por exemplo, o forte calor, o pasto pobre, o ataque de carrapatos, entre outros perrengues. Mas a boa notícia é que, usando a genômica, dá para selecionar animais que vão conseguir resistir melhor a essas características desfavoráveis a ele. Pois então, para esticar uma prosa a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente tem a satisfação de receber hoje aqui a visita do Dr. Fernando Flores Cardoso, médico veterinário e chefe de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Embrapa Pecuária Sul, que vai participar do programa, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bagé, lá no nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, doutor Fernando. Muito obrigado pela sua gentileza de atender a gente. É uma satisfação ter a sua presença aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. É uma satisfação muito grande. A gente está DBO na TV, né? Falando aqui diretamente de Bagé para trocar uma ideia aí com os nossos telespectadores. Muito bom. Ô, Fernando, considerando aí que muitos companheiros não têm aí uma perfeita noção do significado dessa palavra, né? E explicando então para a gente que não é cientista, o que é genômica? Bom, Cid, na verdade, na genômica, o que a gente faz? A gente estuda a estrutura do DNA, que é esse código genético, as letras que compõem o nosso genoma, tanto em relação à estrutura quanto com relação às funções desse genoma. E o grande poder disso é que tem mostrado utilidade em muitos campos da atividade humana. Então, a gente vai falar aqui em relação à criação de animais, mas na agricultura, muito mais importante, né, na farmacologia, na medicina. Então, a gente sabe que hoje, por exemplo, é uma prática regular em outros países, como nos Estados Unidos, fazerem testes para doenças complexas, como, por exemplo, o câncer, o risco de ataque do coração, e tomar medidas com base nos testes genômicos. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, da Angelina Jolie, uma atriz que fez a retirada das mamas em função de ter uma maior predisposição ao câncer de mama. Então, isso dá uma ideia do poder da genômica e da confiança que tem os testes genômicos nos mais diferentes campos de aplicação dessa ciência que a gente estuda aí. Quer dizer, é uma grande revolução esse conhecimento para a humanidade como um todo, né, Fernando? Agora, voltando aqui, então, para a nossa atividade pecuária, né? Como é que a genômica pode ajudar a melhorar as próximas gerações de animais? Então, aí a gente tem duas linhas que a gente tem benefício. A primeira delas, e talvez a mais importante, é a gente poder trabalhar com novas características que são de alto valor econômico, mas muito difíceis de melhorar através dos métodos clássicos. Estou falando de eficiência alimentar, estou falando de maciez da carne, estou falando de resistência à doença.
Coisas que para a gente medir no animal, a gente tem que abater ele, ou tem que expor ele a um risco muito grande, ou são muito caras de medir, a gente não consegue um número muito grande de medidas, né, de fenótipos, que a gente diz medidas nos animais, candidatos à seleção, e com a genômica a gente usa uma estratégia para, pode usar ela para selecionar por essas características que têm um grande impacto econômico no sistema de produção. E além disso, a genômica permite a gente ter uma maior precisão para selecionar os animais jovens. Então, às vezes, tu vê um touro lá de 10, 12 anos, ele tem muitos filhos, tem uma precisão muito grande na avaliação, né, na prova dele. Mas um tourinho jovem, que ainda não tem filhos, tem baixa precisão. O que acontece é que a genômica, ela cresce muito essa precisão do tourinho jovem, deixando ela trazendo uma confiança quase comparável ao de um touro mais velho que já tem um número importante de filhos. Então, com esses dois aspectos, selecionar por características difíceis de mensuração, de alto valor econômico e ter maior precisão no animal muito jovem, a gente consegue acelerar o ganho genético e aumentar o impacto do melhoramento genético nos sistemas de produção. Agora, Fernando, como é que é esse trabalho que vocês da Embrapa estão fazendo aí com a Associação dos Criadores de Angus, né, para aumentar o uso da genotipagem no rebanho brasileiro? A gente firmou, né, com a Associação de Angus, lá, capitaneada pelo presidente Nivaldo de Kinski, né, uma parceria público-privada, em que Angus e Embrapa estão investindo recursos, né, na mesma proporção, investindo esforços técnicos, dos técnicos da Angus, dos seus criadores e também dos técnicos da Embrapa, com as suas expertises, né, cada um com o que pode agregar, para montar o que a gente chama de uma população de referência, que é um conjunto de animais que tem tanto as medidas fenotípicas das características que a gente quer selecionar, quanto a genotipagem para dezenas de milhares de marcadores. O que é essa genotipagem? A gente faz um mapeamento de todo o genoma do animal e vê diferenças que existem entre os animais em determinados pontos e associa essas diferenças no DNA com diferenças de resistência à doença, diferenças de produtividade, e com isso, uma vez estabelecida essa população de referência, a gente pode selecionar animais jovens, candidatos à seleção, somente pela informação do DNA, comparando o DNA dele, os marcadores dele, com a população de referência montada num projeto de pesquisa. Então, a gente já tem um trabalho desenvolvido aí há alguns anos, né, iniciado com a Angus, mas a gente quer aumentar significativo o número de animais, né, dobrar o número de animais que a gente tem na população de referência para ter um trabalho sólido aí na seleção da raça aqui no país. Agora, Fernando, como é que esse trabalho pode ajudar a gente a facilitar o processo de adaptação da raça em regiões onde normalmente as condições são mais difíceis para ela? Então, como tu bem falou na introdução, né, o Angus foi uma raça selecionada em clima temperado e num lugar que não existia o carrapato, que é o principal problema, vamos dizer assim, de uso em larga escala, em alta percentagem da genética taurina, de forma geral, não é uma particularidade do Angus. Todos os animais taurinos têm uma maior predisposição em relação ao zebuíno para o carrapato, e também a questão de termotolerância, de adaptação ao calor, né? Então, justamente nisso que a gente focou o desenvolvimento da população de referência, na resistência ao carrapato e na adaptação ao calor, considerando a capacidade de pelechamento do animal, dele ter o pelo curto, né, e fino, para facilitar as trocas de calor com o ambiente. Então, essas são as características principais que a gente está focando, embora, claro, a gente, quando faz a genotipagem, a gente agrega informação a todas as características. Então, ao crescimento dos animais, a questão da carcaça pela área de olho de lombo, a espessura de gordura, o marmoreio, que são características que também compõem o conjunto de informações que a gente precisa melhorar para atender de forma mais ampla o sistema produtivo. Então, produzir uma carne de qualidade a um menor custo, com menor uso de insumos. Isso que a gente busca com a sustentabilidade da pecuária, né, para ter maior rentabilidade para o produtor e também maior segurança para o consumidor e maior satisfação do produto que ele está consumindo.
Agora, Fernando, descobrindo um animal que tem essas características, né? Como é que você faz para saber se ele vai passar isso para a sua descendência? A gente já fez estudos que demonstram que existe herdabilidade da característica de resistência ao carrapato e herdabilidade da característica de comprimento do pelame. Então, isso quer dizer o quê? Que as diferenças que a gente observa entre os animais, uma parcela dela é transmitida para a progênie. Isso é verdade para o que acontece com a maioria das características de importância econômica. A herdabilidade é por volta de 20% para a resistência ao carrapato e 30% para o comprimento do pelame. Então, isso basicamente nos garante em que a gente, identificando dentro da população os animais, uma avaliação, né, com uma prova genômica melhor para essas características, eles vão transmitir isso para a sua progênie e, com isso, vão aumentar o grau de resistência médio na próxima geração, e isso vai se acumulando no decorrer dos anos com o processo de seleção. A cada geração vai incrementando mais, e aí com os anos a gente vai reduzindo a necessidade de tratamentos, né, fazendo com que os animais tenham melhor adaptação ao calor. Esse é o procedimento tradicional de seleção, acelerado pelo uso da informação genômica, no caso dessas características de adaptação. Muito bom. A gente fica esperando ansiosamente a hora de ver aí um belo touro puro, né, de sangue Angus, de outras raças taurinas também, né, cobrindo e desempenhando seu trabalho nas condições mais difíceis do Brasil inteiro. Com certeza a pecuária brasileira vai ganhar muito nessa hora, né? Fernando, queria dar os parabéns a você e a toda a equipe da Embrapa, o pessoal da Associação de Angus também, pelo desenvolvimento desse trabalho. Extraordinária importância para a qualidade da nossa carne, para a nossa competitividade lá fora. Mandar um abração para todo mundo e agradecer em nome do canal Terra Viva. A gente está aqui sempre à disposição, viu, Fernando? Abração para você, obrigado, viu? Obrigado, Sidney, uma satisfação muito grande, né? Falar desse trabalho da genômica é sempre uma satisfação muito grande. A gente falou do Angus, mas todas as raças de corte, de leite em bovinos no Brasil estão trabalhando com a genômica, e eu tenho certeza que essa tecnologia vai trazer um grande impacto e um grande diferencial para a sustentabilidade da nossa pecuária e para a qualidade dos nossos produtos nos próximos anos. Então, com certeza vão ter outras oportunidades e estamos sempre às ordens para participar aqui, conversar com vocês e com os telespectadores do Terra Viva. Muito obrigado e até a próxima, Fernando. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta também com as informações do comportamento do mercado do boi gordo. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com as informações da Scott Consultoria para os coprodutos de etanol de milho. Não saia daí. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E vamos agora à conversa com um analista que traz hoje uma análise do pessoal da Scott Consultoria sobre o mercado dos coprodutos das usinas de etanol de milho. Acompanhe. Bom, a primeira quinzena de janeiro foi de ritmo lento de negócios. Em função disso, a cotação de DDG manteve-se entre 1.260 e 1.810 por tonelada, sem o frete, considerando os preços convertidos para 32% de proteína bruta, referência para Mato Grosso e Goiás. Estabilidade também no preço para o WDG, cujos preços variaram de 350 e 430 por tonelada nas mesmas condições. Os preços vigentes são referências para contratos com entrega no primeiro trimestre de 2021. É interessante constatar que desde o início da safra 2020-2021 até dia 1º de janeiro agora, a produção brasileira de etanol atingiu 29,30 bilhões de litros. Nesse total, nesse mesmo intervalo, a produção de etanol de milho foi de 1,35 bilhão de litros, uma alta de 82,7% frente ao que foi apurado no ciclo anterior. Bom, por hoje é só. Muito obrigada a todos e até a próxima. E vamos para mais um intervalo. Na volta tem as informações do mercado do boi gordo, as cotações do dia e também o versinho caipira do nosso editor Sidney Maschio. A gente volta já já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. E quem também está de volta é o editor Sidney Maschio, que traz as informações do comportamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E com o janeiro já entrado e andado na sua metade derradeira,
O caso passado foi que a nossa Praça Boiadeira parecia até que estava fazendo a brincadeira de fingir que ia cair, mas na mesma hora virou para o outro lado, para o lado contrário, né? E voltou a subir a ladeira em desabalada carreira. É verdade verdadeira mesmo que aqui no nosso mercado caseiro o consumo de carne andou tropicando e cambeteando por conta aí do fim do auxílio emergencial do governo federal, do aumento do desemprego, mas também porque normalmente esse período do calendário já não cabe mais no salário do trabalhador brasileiro. Apesar disso, empurrando o carretão no sentido contrário do estradão, tem, em primeiro lugar, o setor exportador, que já está mais animado do que cabrito na horta, isso bem antes do prazo que estava sendo esperado. Mas o que está mandando mesmo na cotação do boi gordo, nesse momento, é o extraordinário aperto na oferta de mercadoria. E nesse sentido, né, não falta motivo para explicar essa situação atual, sendo que o principal é o forte apertamento na produção de bezerros acontecida no Brasil inteiro nestes anos derradeiros. E para complicar mais ainda a vida e a lida do comprador, agora já está confirmada a previsão de que nessa safra que está para ser começada, a boiada de capim vai chegar atrasada. Isso porque demorou para chover, né? E agora que o pasto se recuperou, quem está de cavaleiro na situação é o fazendeiro. E ele não vai querer entregar o seu gado por qualquer dinheiro trocado para o primeiro aventureiro que lhe aparecer. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 24 das 32 regiões pesquisadas e, para não fugir do roteiro costumeiro, mais uma vez, todas elas foram no rumo de morro acima. E para fazer a recitação dessa relação, eu convido o companheiro Vinícius Marra para retomar a apresentação desta função. Acompanhe. Começamos as cotações com Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, que registraram alta tanto para o boi, que passou a valer R$ 285,50, como para a vaca, negociada a R$ 268 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Agora Minas Gerais. No Triângulo houve valorização apenas para a vaca, que bateu os R$ 258. No sul de Minas, o macho está valendo R$ 280,50 e a fêmea está sendo falada na base de R$ 266. Em Goiânia, capital de Goiás, o boi também vale R$ 280,50 e a vaca saltou para R$ 263. Na região sul de Goiás, o boi ficou cotado a R$ 279,50 e a vaca cravou os R$ 270. Seguimos para Dourados, em Mato Grosso do Sul, com outra arribada dupla, com o boi a R$ 275 e a vaca a R$ 261. Valor em alta para o boi também na capital Campo Grande. A arroba passou a valer R$ 273. Em Três Lagoas, o macho saltou para R$ 271, já a fêmea bateu os R$ 256. Quem quiser comprar boi no sul da Bahia vai pagar pelo menos R$ 272 e R$ 261 pela vaca. Já no oeste baiano, a alta foi só para o macho, que passou a valer R$ 269. Mesmo valor para o boi no norte de Mato Grosso, R$ 269. Já a vaca é negociada na região a R$ 256. No sudoeste do estado, o macho saltou para R$ 273 e a vaca para R$ 261. Mesmo valor para o boi no sudeste mato-grossense, R$ 273. E a fêmea bateu os R$ 259. Na capital Cuiabá, foi a fêmea que valorizou e está sendo falada na base de R$ 265. Agora o noroeste do Paraná, onde o boi está custando R$ 280,50 e a vaca R$ 266. No oeste de Santa Catarina, o boi não sai por menos de R$ 268 e a vaca R$ 248 no prazo de 20 dias. Vamos agora para Marabá, no Pará. O boi passou a valer R$ 270 e a vaca R$ 264. Já em Redenção, alta só para o boi, que subiu para R$ 271. No sudeste de Rondônia, a arribada foi dupla. O boi está cotado a R$ 265 e a fêmea a R$ 255.
Seguimos agora para a região sul do Tocantins, com a vaca valendo R$ 263. No norte do estado tocantinense, o macho passou a valer R$ 273. No Espírito Santo, quem quiser comprar boi vai gastar no mínimo R$ 268 e R$ 262 pela vaca. A nossa lista termina com o Rio de Janeiro, com o boi saltando para R$ 271 a arroba. Tá certo, então, enfim, é chegada agora a hora de fazer a recitação do versinho caipira do dia, e conforme a gente falou ontem aqui, né, conforme a gente abriu essa segunda-feira, o tema dos nossos poemas dessa semana é natureza sertaneja. Então, vai ouvindo. Na primavera, a paneira se enche de botão e no verão, não pela quimera da vaidade, nem por ter a necessidade de se ver formosa, se põe num vestido de branco e rosa colorido, enchendo de beleza o sertão. E tendo posto sentido nessa determinação da natureza, agora eu estou esperando ela derrubar o seu fruto de algodão, quando passar o outono, para fazer uma coberta acolchoada para esquentar meu sono na madrugada fria do sertão. É isso então, gente. Eu vou ficando por aqui, deixando mais uma vez um grande abraço para todo mundo, um abraço fraterno, um abraço de grande amizade, e passando de novo a vez de falar para o meu companheiro Vinícius Mar. Obrigado, Sidney. Boa noite para você e até amanhã. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos nesta quarta-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá.